A origem do Homem-Aranha é uma das mais emblemáticas de todos os tempos, ao lado das origens de Batman e Superman. Na minha opinião, é a origem mais emblemática desses três. Adaptada 2 vezes para o cinema e recontada inúmeras vezes, em séries animadas do personagem e em outras mídias. Mas você conhece a história original? A verdadeira primeira história que o personagem apareceu? Nesse vídeo eu vou te contar a história completa de Amazing Fantasy XV, a primeira revista publicada do personagem. E mais, você vai descobrir uma curiosidade interessante sobre a frase mais icônica do personagem e eu ainda vou fazer um comparativo com os filmes e te mostrar que existem algumas diferenças entre as histórias, então vamos lá. Aoba! Beleza, pessoal? Bom, o objetivo do vídeo é fazer vocês conhecerem a história de origem do personagem mesmo. Para fazer os comparativos, eu vou contando a história e apontando as principais diferenças conforme elas vão aparecendo, fechou? Então vamos para HQ. A história abre no colégio Midtown, nos apresentando Peter Parker, um adolescente socialmente deslocado, mas que tem uma ótima relação com seus tios. Também descobrimos que Peter é um aluno exemplar, querido por seus professores, mas nem tanto por seus colegas, e quando ele tenta convidar eles para uma exposição de ciências, ele é rejeitado e deixado para trás. Sendo assim, ele decide ir na exposição sozinho. Na feira de ciências, Peter assiste a uma demonstração de raios radioativos, mas durante a experiência, ninguém percebe que uma aranha entrou no campo dos raios e acabou sendo exposta à radiação, e na sequência, antes de morrer, a aranha pica o Peter. Aqui já vem uma pequena diferença do original para os filmes. Enquanto na HQ o Peter foi mordido por uma aranha radioativa, em Homem-Aranha de 2002, o filme explica que na verdade a aranha foi recombinada geneticamente, usando várias espécies de aranha para criar novas super-aranhas. E no espetacular Homem-Aranha de 2012, usaram o mesmo princípio, tentando dar até uma explicação mais científica para isso, usando o termo cruzamento genético de espécies. Mais tarde, em o espetacular Homem-Aranha 2, também é mostrado que o pai de Peter combinou o próprio DNA com o das aranhas no experimento. Agora, pra que inventaram esse plot? Voltando para a história, após desviar de um carro meio que por instinto, Peter gruda numa parede e percebe que consegue escalar o prédio inteiro sem muito esforço. Ao chegar no topo, sem querer ele amassa um cano de aço e percebe que agora ele também tem força em comum. Então ele começa a pensar no que fazer com seus novos poderes, e a primeira opção que chama a atenção dele é ganhar dinheiro com eles. Um anuncia um cartaz oferecendo uma recompensa para quem enfrentasse o esmagador Hogan em um ringue de luta livre. Então Peter decide encarar, mas pensando que ele pode perder a luta e se tornar uma piada, Peter decide usar um disfarce para não ser identificado. E então vai desafiar o esmagador. Peter usa a luta para testar suas novas habilidades, a sua força, a sua agilidade e a sua capacidade de aderir a superfícies. Que é só um termo técnico para dizer que ele consegue grudar nas coisas. Eu sou bem forte, grudo nas coisas! Peter deixa todos surpresos, incluindo o esmagador Hogan, e chama a atenção de um empresário que oferece para ele uma espécie de emprego, se apresentando em um programa de TV. Mais tarde, em sua casa, Peter começa a desenvolver seu uniforme de aranha, quando é surpreendido por tio Ben e tia May, que vieram deixar ali um lanche para ele. Essa cena é legal porque reforça a boa relação que Peter tem com seus tios. Guarda essa informação porque ela vai servir para uma outra diferença que eu vou contar mais pra frente. Além de seu uniforme, Peter também desenvolve seus famosos fluido e lançadores de teia. E nos dias que se seguem, ele se apresenta no programa de TV, deixando todos surpresos com suas exibições. Porém, um dia, ao final de uma apresentação, nos bastidores do programa, o Homem-Aranha é surpreendido por um guarda correndo atrás de um ladrão que acabou de roubar alguma coisa. A história não deixa claro se é dinheiro ou se é alguma outra coisa. Pode ver que na arte o cara não tá nem segurando nada, mas enfim. O Homem-Aranha não faz nada e deixa o ladrão fugir. E aqui vem mais uma pequena diferença do quadrinho para os filmes. O Homem-Aranha não deixa de impedir o ladrão por questão de vingança. Ele só não queria se envolver, ele só não queria se preocupar com o problema dos outros. Diferente do filme de 2012, que ele não ajuda o vendedor da lojinha. Ô garoto, me ajuda aí! Não é minha política. Alguém segura aquele homem! E também diferente do filme de 2002, que gerou a famosa frase. E quem disse que isso é problema meu? Mais tarde, Peter ganha de seus tios um microscópio que ele estava querendo, reforçando mais uma vez a boa relação entre eles. E Peter, em pensamento, diz para si mesmo que esses dois são as únicas pessoas com as quais ele se importa, e que ele só vai se esforçar para que os dois sejam felizes, sem se importar com o resto do mundo. Então ele continua fazendo suas apresentações como Homem-Aranha. Porém, uma noite, voltando para casa, Peter percebe uma viatura na frente de sua casa, e logo na sequência, descobre que seu tio foi assassinado por um ladrão que havia entrado na casa deles. Então, muito irritado e por impulso, Peter corre para vestir o seu uniforme e ir atrás do assassino. Depois que o policial fala que o ladrão foi encurralado em um depósito e o Peter sabe a localização desse depósito. Durante a história eu reforcei algumas vezes que o Peter tem uma boa relação com os tios dele. Isso é porque aqui vem mais uma diferença do original para os filmes. Aqui nós não vemos Peter discutindo com o tio Ben nenhuma vez, diferente dos filmes. Tanto no Homem-Aranha de 2002 quanto no espetacular Homem-Aranha de 2012, o Peter discute com o tio Ben em determinado momento.
Isso é um pequeno detalhe, mas eu acho interessante porque isso faz da relação deles um pouco mais pura. Você vê que em nenhum momento o Peter tem uma amargura pela ausência de seus pais, que na verdade ele é muito grato pela criação de seus tios. É uma pequena diferença, mas eu acho um tanto relevante. Voltando para HQ, já quase no fim da história, vemos o Homem-Aranha chegando ao depósito e surpreendendo o ladrão, usando suas teias para desarmá-lo e derrubando ele com um único golpe. Mas, quando ele vê o sujeito de perto, percebe que é o mesmo homem que ele deixou escapar nos bastidores do programa de TV, percebendo que a morte de seu tio, em parte, também é culpa dele. Ele entrega o assassino para a polícia, enrolado em uma teia, e então nós vemos o sentimento de culpa de Peter, finalmente aprendendo que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E aqui no final a gente tem mais duas diferenças do original para os filmes. Na HQ, o Peter só entrega o assassino de seu tio para a polícia, enquanto no filme de 2002, se defendendo da arma do ladrão, Peter acaba fazendo ele escorregar por uma janela e cair no pier. Assim, desvivendo? E no filme de 2012, enquanto vai descobrindo seus poderes, o Peter passa dias procurando o assassino, mas não encontra, assim nunca realizando uma vingança. A outra diferença está na famosa frase, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E essa diferença é muito interessante, porque é muito gravado na cabeça das pessoas que essa frase foi dita ao Peter pelo tio Ben, como no filme de 2002. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E também no filme de 2012, só que dita com outras palavras. Seu pai tinha uma filosofia de vida, um princípio, Peter. Ele acreditava que se você puder fazer coisas boas para outras pessoas, tem a obrigação moral de fazer essas coisas. Essa é a questão aqui. Não tem escolha. Responsabilidade. Porém, na HQ, o tio Ben não diz essa frase pro Peter em momento nenhum. Na verdade, essa frase é dita pelo narrador ao final da história. Então, de certo modo, a gente pode atribuir a frase ao Stan Lee, que foi o roteirista da Amazing Fantasy XV. Então essa foi a história e as diferenças. É claro que tem mais, mas isso dá um vídeo próprio. Eu mencionei aqui só as que eu acho mais relevantes ou interessantes. Agora, falando um pouco sobre a HQ, é uma HQ simples, ela tem até menos páginas do que o convencional, mas mesmo assim conseguiu definir a maior parte do que a gente conhece do personagem até hoje em dia, sendo um dos trabalhos aí mais geniais da dupla Stan Lee e Steve Ditko. Amazing Fantasy XV foi publicada em agosto de 1962 e fez tanto sucesso que os fãs da Marvel na época enviaram várias cartas pro editorial, pedindo mais histórias do Cabeça de Teia. Então, em março de 1963, o Aranha ganhou uma revista própria, onde a dupla Lee e Ditko continuaram um ótimo trabalho, expandindo o universo do Aranha para muito próximo do que a gente já conhece hoje, fazendo o que para mim é uma das melhores fases de histórias de personagens de todos os tempos. Mas isso é assunto para outro vídeo, que já vai sair durante a semana, beleza? Então se inscreve no canal para você não perder, pô. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo, fechou? Um abraço, pessoal. Valeu!